A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nessa segunda-feira para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e para que nesse dia de hoje Deus possa falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar deixando para as nossas vidas se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, que nos diz o seguinte: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras pela manhã cedo, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam, tentando-o para que tivessem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como esse insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, nós vemos que certo dia o Senhor Jesus Cristo foi até o Monte das Oliveiras, né, até o templo onde ele costumava ir quando garoto para aprender o evangelho com os mestres e os doutores da lei que ficavam ali ensinando. Agora ele também foi, mas foi não para aprender, para pregar o evangelho às pessoas que estavam ali. As pessoas que estavam ali vinham, se achegavam ao Senhor Jesus Cristo para ouvir ele pregar, né? Ele pregava com autoridade, ele pregava com sabedoria, diferentemente dos fariseus e dos escribas, né? Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo está ali ensinando o evangelho, está pregando, as pessoas estão ouvindo o Senhor Jesus Cristo pregar, quando de repente chegam os escribas, os fariseus, com uma mulher pega em adultério, né? Eles estavam enfurecidos pelo sucesso que o Senhor Jesus Cristo vinha fazendo, pelas pessoas que paravam para ouvir o Senhor Jesus Cristo, né? E estavam enfurecidos e frustrados porque eles tentavam a todo custo prender o Senhor Jesus Cristo, eles tentavam matar o Senhor Jesus Cristo, eles tentavam a todo custo, né, descartar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como era uma pessoa sábia, inteligente e espiritualizada, era um incômodo, era uma pedra de tropeço para os fariseus, que eram pessoas religiosas, né? Não havia absolutamente nenhuma espiritualidade neles, senão a religiosidade, né? Então eles pegaram aquela mulher que foi pega no pleno ato de adultério, colocaram para ser réu e buscavam também achar alguma contradição no Senhor Jesus Cristo, né, através das palavras dele. Eles, quando pegaram essa mulher e chegaram até Jesus Cristo, eles disseram o seguinte: Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles diziam, né, sobre a lei de Moisés, porque a lei era severa, né? Você já imagina uma mulher que é pega em adultério? Isso diz lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23, né, que fala sobre as mulheres que eram pegas em adultérios, deveriam ser levadas até a porta da cidade apedrejada, né? Então era algo muito severo. Nós sabemos que às vezes a lei, essa lei principalmente, que era muito severa de apedrejamento, ela era realmente aplicada. Às vezes as mulheres que eram pegas adulterando, elas eram apedrejadas, mas às vezes também não eram, né? E nesse caso, os fariseus não estavam preocupados em fazer um juízo correto, né? Julgar aquela mulher corretamente. Eles estavam preocupados em duas coisas: em primeiramente condenar essa mulher, em segundo, fazer o Jesus tropeçar nas suas palavras. Se ele dissesse, né, que a lei deveria ser aplicada sobre aquela mulher, eles, como só estavam buscando ocasião para condenar, para achar tropeço nas palavras de Jesus, eles diriam: olha, ele está sendo cruel, ele não tem coração, ele quer que nós apedrejamos essa mulher. Mas aí, se Jesus advogasse a causa dela com misericórdia, eles iam dizendo: olha, ele está sendo brando demais, ele não está cumprindo a lei, né? Então, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Primeiramente, se cala, né? Ele se cala. Não vou falar, não vou entrar no jogo de vocês. O Senhor Jesus Cristo era sábio, né? Mas eles, insatisfeitos, o que fazem? Eles insistem, perguntam novamente ao Senhor Jesus Cristo, né? O que deveriam fazer. Então o Senhor Jesus Cristo se endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O Senhor Jesus Cristo, com a sua infinita grandeza, sabedoria,
né, sua grande sabedoria, ele tira o alvo dele, né? Eles estavam querendo achar contradição em Jesus e queriam condenar aquela pobre mulher que foi pega no ato de adultério. O que o Senhor Jesus Cristo, com a sua inteligência, ele tira o foco dele e daquela mulher. Ele diz o seguinte: olha, aquele que entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela, né? Inevitavelmente, a consciência deles, que não era pura, que sabia que havia pecado, que havia culpa neles, começou a acusar eles. Eles, um a um, começam a sair, né? O texto bíblico nos conta isso, que um a um eles começam a ir, a começar pelos mais velhos, e aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio deles. Por que eles começaram a sair? Porque a consciência dele acusou, né? A consciência deles acusou que havia pecado neles, que eles estavam sendo hipócritas em primeiramente querer condenar uma mulher a ser apedrejada, e depois achar falhas no Senhor Jesus Cristo, achar contradição, né? Então, como eles não eram santos, como eles eram apenas pessoas religiosas, a consciência deles acusou: olha, nós somos tão pior quanto Jesus e a mulher aí que foi pegando o adultério, né? E começar pelos mais velhos, porque os mais velhos eram os líderes, né? Eram pessoas também mais vividas, eram pessoas que tinham mais pecados, inevitavelmente. Então, é óbvio que a consciência ia acusar por primeiro, né? E nós vemos que, por último, o Senhor Jesus Cristo pergunta, né? Aonde estão os teus acusadores? Ninguém deles te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, né? Ao primeiro olhar humano, todo mundo deve pensar assim: poxa, Jesus é bonzinho, né? Jesus é um cara legal. Jesus poupou uma mulher que foi pega em pleno ato do adultério, da condenação, da justiça, né? Mas vejamos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo de fato poupou uma mulher que talvez, segundo a lei, segundo a religiosidade, segundo a falta de misericórdia, merecesse ser apedrejada, né? Merecesse sofrer as consequências da sua ofensa, do seu pecado. No entanto, pelo que eu entendo e pelo que os teólogos, alguns também entendem, o Senhor Jesus Cristo viu veredas para o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo disse a ela o seguinte: vá e não peques mais. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo em nenhum momento disse para ela: olha, tá tudo bem, né, de você pecar. O vá e não peques mais significa o quê? Vá e se arrependa, né? Para nós, seres humanos que não conhecemos a Deus, e quando passamos a conhecer um pouquinho assim de Deus, nós sabemos que para Deus o remorso, o sentimento de culpa que nós temos quando pecamos, ele não é tão expressivo quanto o abandono total da prática do pecado, né? Para Deus, nós somente nos arrependemos quando paramos de praticar o pecado. Sentimentos ali de remorso, de culpa: poxa, eu fiz isso, eu fiz o mal, isso é insignificante para Deus. É um sinal que há possibilidades para arrependimento, mas é recém-começo, né? O verdadeiro e genuíno arrependimento do pecado é quando nós não praticamos mais aquele pecado perante Deus. É assim que Deus vê e é assim que nos ensinam, né? Mas então eu quero dizer para você que, por mais misericordioso que o Senhor Jesus Cristo foi com aquela mulher, ele foi misericordioso, poupando ela da destruição, da condenação, da religiosidade, porque ele viu nela a possibilidade de arrependimento. E eu tenho convicção que essa mulher com certeza se arrependeu depois dela ver tanta misericórdia, tanto amor no Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo ela merecendo ser condenada, eu tenho certeza que ela se arrependeu e se converteu verdadeiramente a Deus. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que não importa qual é o pecado, né, que tem gerado culpa, que tem gerado condenação sobre você, sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que o sangue, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz é poderoso para remir os seus pecados, para perdoar, né? Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, assim como nos mostra claramente, evidentemente, esta passagem bíblica, que o Senhor Jesus Cristo não veio para nos condenar independentemente dos nossos pecados. Ele veio para nos dar a chance de nos arrepender dos nossos pecados, para nos livrar da condenação, como ele livrou essa mulher que foi pega no pleno ato de adultério, que era um pecado severo, duríssimo, né? Digno de apedrejamento, de tão grave que era. Ele, o que tinha o direito de apedrejar aquela mulher, nem mesmo ele diz ali na palavra: nem eu te condeno, vai, não peques mais, né? Porque o Senhor Jesus Cristo não veio nos condenar,
mas ele veio nos poupar da condenação e nos dar a chance, a possibilidade, meus irmãos, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos ter paz para com Deus, né? Para que nós possamos herdar a salvação eterna, para que o dia que nós morrermos, nós não vamos para o inferno, para a condenação, para a dor, para o tormento, aonde Satanás vai atormentar as nossas almas pela a eternidade inteira, aquelas pessoas que não se arrependeram de seus pecados, aquelas pessoas que não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão chorar, vão gritar, vão chamar o nome dele, né? Mas não vai adiantar, porque essas pessoas não se arrependeram de seus pecados, essas pessoas não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e muito pior do que isso, essas pessoas não se santificaram, não se arrependeram de seus pecados, né? Não pararam de praticar o mal. Muitas vezes a gente fala, poxa, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É verdade, né? Temos que aceitar, temos que nos reconciliarmos com Deus, mas acima de tudo devemos nos santificarmos, abandonarmos a prática do pecado, da imoralidade sexual, do adultério, do roubo, da agressão, da mentira, da prostituição, da inveja, da calúnia, da mentira, né, meus irmãos? Porque senão não adianta aceitar o Senhor Jesus Cristo, não adianta frequentar uma denominação, mas continuar na prática do pecado, né? Que acima de tudo nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o confessamos como único e suficiente Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, paramos com a prática pecaminosa, né? E aí sim, meus irmãos, aí nós vamos receber o perdão dos nossos pecados, nós seremos batizados com o Espírito Santo de Deus, né? Para que o dia que nós partirmos daqui, ou se o Senhor Jesus Cristo vir antes de nós partirmos daqui, né, nós tenhamos o perdão dos nossos pecados, nós não sejamos jogados no lago de fogo, na condenação eterna, no tormento, na dor, no sofrimento, mas habitamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo, na cidade celestial, na cidade santa que Ele foi preparar para as pessoas que se arrependeram de seus pecados, para as pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né, e que andaram em retidão, em fidelidade, em obediência, morrendo para esse mundo, negando as suas vontades, a sua carne, a perversidade, a corrupção desse mundo, né? Mas se santificaram, andaram pelo Espírito e não pela carne. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que o sangue do Senhor Jesus Cristo lhe deu acesso à libertação e o perdão dos seus pecados. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.